tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade ao estudo sobre o arrebatamento. No vídeo anterior, estudamos 2 Tessalonicenses, capítulo 2. O título era A Vinda do Messias, a Revelação da Apostasia e o Homem da Iniquidade. Caso não tenha assistido, basta acessar o nosso canal, ali nós temos uma playlist completa sobre o arrebatamento. No vídeo de hoje, vamos estudar 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 ao 8. Vamos lá. Versículo 1. Eu o incubo de forma solene diante do Criador e do Messias Yeshua, ou Jesus, que julgará os vivos e os mortos quando aparecer e estabelecer seu reino. Em que momento o Messias aparece? Para fazer então o julgamento dos vivos e dos mortos. Somente depois da grande tribulação. E como já estudamos, ele virá para julgamento. Versículo 2. Anuncie a palavra. Esteja pronto, quer seja o tempo favorável, quer não. Convença, censure e exorte com paciência inesgotável e com ensino. Versículo 3. Porque vem o tempo em que as pessoas não terão paciência com o ensino sadio, mas proverão meios para satisfazer suas paixões e reunirão em torno de si mestres que dirão tudo que faz as orelhas coçar. Versículo 4. Sim, as pessoas se recusarão a ouvir a verdade e se voltarão para os mitos. O que mais podemos ver hoje é um evangelho que se pode tudo. Você pode ser o que quiser, fazer o que quiser com você ou com seu corpo, pode agir e satisfazer os desejos do seu coração. O evangelho de hoje só se fala em conquistas, em vitórias financeiras e por aí vai. A pregação da verdade do evangelho, você encontrará somente com uma lupa hoje em dia. As igrejas, entre aspas, estão cheias de pregadores que, para não perder suas ovelhas, dinheiro, falam tudo o que os supostos crentes gostam de ouvir. Versículo 5. Você, porém, permaneça firme em qualquer situação. Suporte o sofrimento. Faça o trabalho requerido de quem anuncia as boas novas e faça tudo o que seu serviço do Criador requer. Esse sofrimento que teremos que passar aqui e ainda executar o trabalho do Criador diz respeito à grande tribulação que passaremos aqui, para só depois o Messias voltar nas nuvens e julgar a todos. Versículo 6. Quanto a mim, no caso Paulo falando, já estou sendo derramado sobre o altar. Sim, o tempo da minha partida chegou. Versículo 7. Combati o bom combate, terminei a corrida, mantive a fé. Versículo 8. Tudo o que me espera agora é a coroa da justiça, a qual o Senhor, o justo juiz, me concederá naquele dia. Que dia é esse que está em maiúsculo? O dia do juízo do Messias. Não só a mim, Paulo diz, mas também a todos os que esperam ansiosamente por esse aparecimento. Então, apenas para resumir, para ter o julgamento dos vivos e mortos, pois os mortos ressuscitarão primeiro, o Messias terá que aparecer. Esse aparecimento acontece na sua volta, e para tudo isso acontecer, primeiro terá que ter a grande tribulação. Ou seja, existe uma ordem de eventos para que as profecias se cumpram.
Agora vamos ver o que está escrito em Hebreus, capítulo 9, versículo 27 e 28. Versículo 27. Da mesma forma que os seres humanos devem morrer uma vez, e depois disso vem o juízo. Versículo 28. Também o Messias, tendo sido oferecido uma única vez pelos pecados de muitos, aparecerá segunda vez, não para lidar com o pecado como foi na primeira vinda do Messias, mas para libertar aqueles que esperam ansiosamente por ele. Então, o primeiro ponto. Essa foi mais uma profecia do profeta Isaías, lá no capítulo 53, versículo 12. Diz o seguinte: portanto, eu lhe darei uma porção com os grandes, e ele dividirá os despojos com os poderosos, por ter exposto a si mesmo à morte e ter sido contado com os pecadores, apesar de, na verdade, carregar o pecado de muitos e interceder pelos ofensores. De que profecias Isaías está falando? Também o Messias, tendo sido oferecido uma única vez pelos pecados. Ele está falando da sua morte lá no madeiro. Segundo ponto, o autor de Hebreus faz uma comparação ao iniciar a frase com as seguintes palavras: da mesma forma, e depois, também. Vejamos aqui, versículo 27, da mesma forma, versículo 28, também. Ele compara a morte do ser humano, que só pode ser uma única vez, a sua morte no madeiro, que também só foi uma vez, com a sua volta, ou seja, que aparecerá só mais uma vez, pois a primeira foi exatamente na sua passagem pela terra. Se for seguir a lógica dos pré-tribulacionistas, ou de quem acredita que será no meio da grande tribulação, ele teria que voltar uma segunda vez para arrebatar a igreja, e depois ainda uma terceira vez para juízo. Bom, como pode ver, esse não é o caso. Conforme está nas Escrituras, ele voltará uma segunda vez apenas, e será para juízo. Então, o nosso estudo sobre arrebatamento está chegando ao fim. Existem muitas outras palavras que poderíamos ler aqui, mas que falam basicamente a mesma coisa. Tudo o que já aprendemos. Então, não tenho por que eu ficar aqui repetindo, e até porque acaba se tornando bem cansativo. Acredito que temos ainda um vídeo sobre o assunto, no máximo 2. Nos encontramos na próxima semana. Que o Criador os abençoe e fiquem todos na paz. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque minha palavra não entra em vós. Eu falo do que vi junto de meu pai, e vós fazeis o que também vistes junto de vosso pai. Se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me. A mim, homem que vos tem dito a verdade, que de Deus tenho ouvido. Por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderdes ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai ao diabo. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Mas porque vos digo a verdade, não me credes. Em verdade vos digo que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. És tu maior do que o nosso pai Abraão, que morreu? Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia,
E viu e alegrou-se. Ah, e viste Abraão? Em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou.